Nesse vídeo eu vou te falar como você pode ficar à frente de mais de 99% dos seus concorrentes. E você não vai precisar trabalhar mais duro, não é algo milagroso, uma pílula que eu tomo aqui e eu vou, cara, ficar igual o cara do filme Sem Limites, eu vou ficar, mano, doidão, vou trabalhar igual um condenado, ter maior produtividade e assim ultrapassar todo mundo. Não é assim que funciona, rapaziada. E você também não precisa ser talentoso para aplicar essa técnica que eu vou te falar aqui hoje, que eu já vi várias pessoas usando, várias pessoas de sucesso fazem isso e, cara, simplesmente a rapaziada, tipo, o povo, né, o público geral, às vezes ou sabe disso e não aplica por, sei lá, por medo, por falta de coragem, por alguma coisa, ou a galera não sabe disso e, tipo assim, é uma das coisas mais poderosas que existe. Então, sim, o ChatGPT te faz ficar à frente dos seus concorrentes, mas não é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, rapaziada, porque todo mundo, como todo mundo sabe, os meus últimos conteúdos eles têm sido batendo muito que o ChatGPT, você pode usar ele para, cara, seja qualquer a profissão que você tenha, seja você um pedreiro, seja você um construtor, seja você um, cara, um prestador de serviço, criador de site, programador, você pode usar o ChatGPT para também ficar à frente de 99% dos seus concorrentes. Eu posso até gravar um vídeo, outro vídeo falando sobre o ChatGPT, dos 700 que eu já gravei sobre ele, mas não é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. Então fala, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu tenho mais de 50 milhões de views online desde 2021, eu produzo conteúdo sem mostrar meu rosto e desde 2021 até 2023 eu não monetizava essas minhas páginas. E no final de 2023, mais ou menos, eu consegui finalmente monetizar o meu conhecimento, digamos assim, porque eu não monetizei as páginas, eu usei esse meu conhecimento que eu tinha nas páginas para entrar em concurso de corte, que são concursos que premiam você por ter maior visualização em determinada área, em determinado influenciador, e a partir disso, em outubro de 2023, eu fiquei em nono lugar no concurso do Ryan Santos, e em novembro, lá pro dia 23, 24 de novembro, eu bati um vídeo de simplesmente 7 milhões de views e conquistei a minha primeira grana com a internet, ficando em primeiro lugar lá daquele concurso. E a partir disso eu comecei a prestar serviços online. E para prestar serviços online, obviamente, para chegar no nível que eu cheguei, rapaziada, de ter, cara, mais de 10 clientes que já passaram comigo, já me pagaram 1.000, 1.500, R$ 2.000, cara, eu tive que ficar à frente de 99% dos meus concorrentes. E tenho que ficar até hoje para me manter, né, rapaziada? Porque uma coisa que eu não sabia, que foi uma transição para mim do que eu sabia de quando eu comecei a ganhar minha primeira grana, é porque, cara, você chegar é uma coisa. Cara, o primeiro mês que eu ganhei R$ 7.000 no mês, eu falei, cara, como assim? E aí, no próximo mês, eu falava, cara, não, eu tenho que manter isso, eu tenho que aumentar isso, eu tenho que aumentar a prospecção, eu tenho que aumentar a reunião de vendas, eu tenho que, cara, melhorar o meu serviço. Então, isso é, cara, é batata, todo mundo tem que saber, obviamente, para você ter o sucesso e você atingir ficar na frente de 99% dos seus concorrentes. Então, já dando um spoiler aqui, você só precisa vencer pelo cansaço e eu vou explicar como eu apliquei isso para minha vida, como você pode aplicar para para você vencer, para você ficar à frente de 99% dos seus concorrentes, vencendo pelo cansaço. Então eu vou te dar algumas analogias aqui. Peguei um quadro no meio aqui em branco, né? Mais ou menos tá até reconectando aqui. Deixa eu até pegar o meu lápis já, para que vocês entendam o que eu tenho para falar. E eu tenho certeza que vocês vão pegar a ideia com algumas analogias que eu vou fazer aqui. A primeira analogia é a seguinte: eu tenho certeza que vocês já ouviram a história da tartaruga e da lebre, né? Então, a história da tartaruga e da lebre é basicamente o seguinte: a gente tinha uma tartaruga aqui e tinha uma lebre aqui apostando corrida. O que aconteceu, que é a moral da história, que todo mundo fala que você precisa ser lento, mas você precisa chegar. Você não pode ser muito rápido, senão você não chega em lugar nenhum. O que aconteceu, o que acontece nessa história, para você que não sabe, que é uma coisa que todo mundo sabe, porque, pelo amor de Deus, tu não vê essa história, essa lenda na tua infância, como assim, meu irmão? Mas beleza, vamos lá. A história é que a lebre foi tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que chegou em um momento, ela simplesmente cansou e não sabia mais o que fazer. E, cara, pelo amor de Deus, e eu tô muito cansado. E eu fui tão rápido, tão rápido, mas eu cansei. A tartaruga, por outro lado, ela foi tão devagar, mas tão devagar, mas tão devagar, que a lebre tinha ultrapassado ela em uma parte, né, da corrida, digamos assim, na metade a lebre já estava, sei lá, 200, mais de 200 quilômetros à frente da tartaruga, mas a tartaruga, por sua insistência e persistência, ou é isso que fazem a gente acreditar, ela chega no objetivo dela, calminha e tal, e cruza a linha de chegada. Mas, rapaziada, isso aqui, obviamente, é uma história, é uma lenda urbana, sei lá como diz isso, uma fábula, né? Uma fábula. Mas aqui, na vida real, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente colocar um terceiro elemento, mano, que é simplesmente o coelho, tá ligado? Simplesmente a gente cria um terceiro elemento na vida real, que é o coelho. O que significa, o que é o coelho? Ele tem, tipo assim, a intensidade da lebre e a consistência da tartaruga. O que acontece?
o cara chega também, mano. Porque o cara não para. Ele tá de toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E ele vai chegando. Então, essa é uma coisa que eu quero falar nesse vídeo por vencer pelo cansaço. Então, eu vou dar alguns outros exemplos aqui, mas esse é o principal exemplo. Porque as pessoas não conseguem ir muito além do que elas sabem ou do que elas, por exemplo, acham que elas são capazes. Por exemplo, aqui eu quero fazer outra coisa, vou fazer várias barreiras aqui, finjam que isso aqui é barreiras, e aqui tá o objetivo maior. O que vamos colocar esse objetivo aqui, adaptando para pra minha realidade no caso, que foi atingir meu primeiro cliente lá em agosto de 2024, que eu alcancei o meu primeiro cliente que me pagou R$ 1.500, e me paga também até hoje R$ 1.500 por mês para fazer a edição e corte do podcast dele. E vamos lá. Só que para eu chegar nesse nível aqui, rapaziada, de R$ 1.500 por mês, R$ 1.500 no meu primeiro cliente, eu tive que levar muito não, eu tive que levar muita rejeição. Opa, eu tive que levar muito não, eu tive que levar muita rejeição, cara. Só que o que que acontece? Vamos supor que tem dois caras. Um cara que começou, tem eu aqui, esse aqui sou eu, e tem um cara que começou comigo também em busca do seu primeiro cliente editor de vídeo. Vamos supor que tem dois caras aqui. Vamos supor que cara, vamos pegar o primeiro exemplo desse cara. Vamos supor que esse cara, ele levou a primeira rejeição, mas ele sabe, ele vê alguns conteúdos na internet que ele sabe que ele não pode desistir no primeiro, que ele não pode, cara, que ele precisa continuar e tal. E aí, beleza, ele continua, aí ele vai no segundo e leva a rejeição e ele fala, cara, isso talvez não seja pra mim. E na terceira rejeição fala, cara, tá bom, cara, isso daqui esquece, isso daqui não é pra mim mesmo. E isso daqui, cara, realmente eu não nasci pra isso. E o que ele faz? Ele desiste e ele abre um ciclo na vida dele, que é esse cara aqui, ele é esse cara aqui, que ele vai para outro mercado. Vamos lá, vamos supor que ele vai agora pro dropshipping e o prêmio dele agora é ter os primeiros R$ 1.500 com o dropshipping, com o primeiro produto dele. Aí o que acontece? Ele leva a primeira tapada no dropshipping, sei lá, problema em criar loja, depois, sei lá, a loja dele é hackeada, depois a conta de anúncios dele cai, e aí o que acontece? Ele fala, não, cara, não, 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 isso aqui não é pra mim, isso aqui não, não, cara, eu pago aqui, isso aqui não é pra mim. Aí o que ele faz? Ele volta pro ciclo dele e ele vai pro PDR e tal, e faz a mesma coisa, R$ 1.500, rejeição, 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 o ciclo de novo. Então vocês entendem que essa é a realidade de simplesmente 99% das pessoas. Essa é a realidade, rapaziada. E o que acontece, como por exemplo, vamos pegar eu aqui, simplesmente eu que, cara, não sou mais inteligente que ninguém que tá assistindo esse vídeo aqui, sinceramente. Cara, talvez eu seja só um pouco mais consistente que vocês, que às vezes faço a coisa que eu tô me propondo por mais tempo que a 99% das pessoas, e é por isso que às vezes eu chego no resultado, cara. Às vezes, ou praticamente sempre. Por quê? Porque se você não paga, é até clichê falar isso, mas se você não paga, cara, alguma hora tu vai chegar. Então, eu de tanto levar porrada, de tanto levar porrada, eu falei, cara, nossa, isso tá demorando, isso tá demorando, isso tá demorando. Mas, cara, continua, continua, até que um dia eu chego em agosto de 2024 e ele me paga até hoje esses R$ 1.500 por mês. Então, faz as contas aí de quanto eu ganhei só com esse cliente, desde agosto de 2024, rapaziada. Então, essa é a maior analogia e a maior, cara, coisa que eu posso falar para vocês ficarem à frente da concorrência de vocês em qualquer coisa. Lembra, a tua concorrência é esse cara aqui, mano. Esse cara aqui que testa uma coisa, não gosta. Esse testa outra coisa, não gosta. Testa outra coisa, não gosta. E não chega, mano. Então, cara, você só por continuar, pode ser até a palavra do vídeo, continuar no que você está fazendo, mesmo não vendo o resultado instantâneo, eu tenho certeza que vai simplesmente mudar a sua forma. De quando você chegar, você fala, cara, então é assim que chega. Então, esse é o segredo que eu achava que ninguém me contava. Esse é o segredo que eu achava que, cara, todo mundo escondia de mim. É simplesmente continuar. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te deu algum valor, te deu algum insight, te deu alguma coisa que você vai aplicar na sua vida, deixa nos comentários aqui. Ah, Lucas, gostei do vídeo, pô, gostei do conteúdo, e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Tamo junto, rapaziada. É só o começo.